Bom dia, galera do 7º ano do Centro Educacional Professora Irene Torres. Estamos aqui com a nossa primeira videoaula, né? E esta videoaula nós iremos trabalhar a multiplicação de números inteiros e divisão de números inteiros, né? Só recapitulando, os números inteiros, eles são formados por números positivos, negativos e o zero, né? Lembrando que o número positivo ele não precisa daquele sinalzinho de mais, né? Então eu posso representar por 2 ou mais 2, por exemplo. Já os números negativos é necessário eu colocar o sinalzinho de menos na frente, né? Os números inteiros, né? Eles são representados pela letra Z, né? A letra Z do nosso alfabeto, Z maiúsculo. Bom, os números inteiros eles são muito importantes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Eles estão presentes em diversas situações. Por exemplo, ao medir a temperatura, contar dinheiro, marcar horas, né? Inclusive, nós fizemos vários exemplos envolvendo números inteiros. Só que naquela oportunidade nós trabalhamos duas operações, que foi somar e subtrair números inteiros. Agora nós vamos trabalhar mais duas operações, que é multiplicação e divisão de números inteiros. Então vamos em frente, logo, e vamos mostrar algumas situações que exemplificam a multiplicação de dois números inteiros, ok? Então, a primeira situação que eu coloco aí, né? Primeiro exemplo, qual é o valor de mais 2 vezes menos 8? Observa só que eu estou multiplicando um número positivo com um número negativo, certo? Então, quando isso acontece, quando você multiplica um número positivo com negativo, a resposta ela é negativa. Você faz um jogo de sinal, você faz mais com menos é menos, ok? E depois você faz a multiplicação normalmente. Então, 2 vezes 8, 16. Vou repetir. Então, você faz mais com menos é menos, 2 vezes 8 é 16. Então, quando você multiplica um número positivo com um número negativo, a resposta é sempre negativa. Tudo tranquilo até aí? Continuando, vamos colocar mais um exemplo aqui. Então, eu tenho aí de novo, mais 7 vezes menos 5. Eu estou multiplicando um número positivo com um número negativo. Então, eu faço mais com menos dá menos. Depois, eu multiplico 7 vezes 5, 35. Então, a resposta, né, seria menos 35. Ok? Até aí? Vamos para o segundo caso, certo? Segunda situação. Agora eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo. Ou seja, eu tenho menos 2 e mais 8. Então eu faço o jogo de sinal agora. Menos com mais dá menos. 2 vezes 8, 16. Então, preste bem atenção. Quando multiplicamos dois números inteiros, um negativo, o outro positivo, o resultado é um número negativo. Então, mais uma vez, menos 2 vezes mais 8, a resposta é menos 16. Vamos para o segundo exemplo desta situação. De novo, um número negativo multiplicado com um número positivo. Menos com mais dá menos. 7 vezes 5, 35. Resposta, menos 35. Então, aí a segunda situação. Bom, vamos para a próxima situação. Agora eu tenho dois números negativos. Então, quando eu tenho dois números negativos, eu multiplico dois números negativos, eu faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais,
Depois eu multiplico normalmente, 2 vezes 8 é 16, a resposta seria mais 16. Pessoal, observação, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado é sempre positivo, certo? Assim como se eu multiplicar dois números positivos, o resultado sempre é positivo. Então observe aí, olha, daria 16, mais 16 ou somente 16, é a mesma coisa, colocar o mais na frente ou sem o mais na frente, né? É o mesmo número, certo? Então, quando eu multiplico dois números negativos, a minha resposta é uma resposta positiva. Vamos agora para o segundo exemplo. Gente, eu tenho aí de novo dois números negativos. Então, quando eu multiplico dois números negativos, a minha resposta é positiva. Então, menos com menos dá sempre mais com mais dá sempre mais. Ou seja, quando os sinais são iguais, dá sempre mais. Então, menos com menos, mais. Então, menos 7 vezes menos 5, né? Então, menos com menos, mais. 7 vezes 5, 35. Tá certo? Tranquilo até aí? Bom, aqui nós temos um quadro, resumo, né? Então, olha, sinais iguais, dá sempre positivo. Sinais diferentes, dá sempre negativo. Sinais iguais, ou seja, os dois números são positivos. Resposta positiva. Ou os dois números são negativos. Resposta positiva. Sinais diferentes. Um é mais, outro é menos. Resposta negativa. Ou um é menos, outro é mais. Resposta também negativa. Uma observação importante aqui no nosso quadro resumo é que se entre os fatores da multiplicação, um dos elementos, um dos fatores é zero, o produto é zero. Exemplo, 0 vezes menos 2 dá 0. 0 vezes mais 5 dá 0. Então aí nós temos um quadro resumo, né, de sinais, certo? Bom, vamos exercitar um pouquinho. Observe aí. Calcule os seguintes produtos. Letra A. Eu tenho a multiplicação aí de dois números, um positivo e o outro negativo. Sinais diferentes, né? Então, se os sinais são diferentes, a resposta dá negativa. O cálculo 5 vezes 20 dá para fazer mentalmente. 5 vezes 20 é 100. Então, a minha resposta seria menos 100. Vamos para a próxima. Olha, gente, dois números negativos, sinais iguais. A resposta ela é positiva, né? 6 vezes 6 dá para fazer mentalmente 36. Então, aí eu tenho a resposta mais 36 ou só 36, né? É a mesma coisa. Vamos para a letra C. Pessoal, três números, né? Três fatores se multiplicando. Não tem, né, problema nenhum, certo? É só fazer, olha, mais 12, menos 3, menos 1. Então, vamos fazer, ó. Faça assim, ó. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Agora, então, a resposta a gente já sabe que é positiva. E aí você faz 12 vezes 3 é 36. 36 vezes 1 é 36. Né? Se você multiplicar qualquer número por 1, é igual ao próprio número, certo? Então, eu tenho aí como resposta 36 positivo. Não é necessário colocar o sinal. Olha lá, letra D. Preste bem atenção que entre os fatores tem um zero, né? Toda vez que isso acontece, que entre os fatores você tem o zero, a resposta ela dá zero. Ok? Até aí? Tranquilo? Então vamos para o próximo exercício. Bom, quatro fatores, pessoal, não, né?
4 fatores. Como é que eu faço? Eu pego, o primeiro fator é negativo, o segundo fator é negativo, o terceiro fator é negativo e o quarto fator é positivo. Então eu faço assim, ó, menos com menos é mais. Sinais iguais dá sempre positivo. Mais com menos são sinais diferentes, dá negativo. Mais com menos dá menos. Menos com mais sinais diferentes dá negativo. Então essa resposta é negativa. Aí eu faço a multiplicação. 1 vezes 10, 10. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 6, 180. Então, olha, resposta menos 180. Menos 180. Vamos fazer de novo o jogo de sinal? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então, logo a nossa resposta aí é 180. Bom, aí nós temos, olha, pessoal, 5 fatores. Faça o jogo de sinal. Faça mentalmente a multiplicação e aí você tem a resposta, certo? Então, fazendo o jogo de sinal, menos com mais é menos com menos é mais com mais é mais com mais é mais. Então, a nossa resposta ela é uma resposta positiva. Depois da multiplicação, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 2, 240. Então, 240 positivo. Tá certo? Vamos prosseguir. Vamos ver a divisão. Gente, a divisão, vou logo apresentar para vocês o quadro resumo, né? O quadro de jogo de sinais. Gente, vamos começar a divisão mostrando logo o quadro resumo de sinais, ok? Então, numa divisão eu tenho divisor, eu tenho dividendo e o resultado nós chamamos de quociente, né? Se o divisor e dividendo tem sinais iguais, o quociente, que é o resultado, é positivo. Se o divisor e dividendo tem sinais diferentes, o quociente, que é o resultado, tem resposta negativa. Se o dividendo é zero, o quociente também é zero. Ok? Vamos lá, vamos observar isso através de exemplos. O primeiro exemplo. Qual é o valor de menos 40 dividido por menos 8? Faça o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. Ou então pense, os sinais são iguais, os dois são negativos, então logo a resposta é positiva. Quando eu divido 40 por 8, certo? A resposta é 5. Como nós já vimos, o resultado é positivo, a minha resposta seria mais 5. Outro exemplo aqui. Eu tenho aí, gente, olha, bem aqui seria 20 dividido por menos 5, certo? Então, um é positivo, que é o 20, e o 5 é negativo. Os sinais são diferentes, né? Então, quando os sinais são diferentes, a resposta ela é negativa. Então, 20 dividido por 5 é 4. Então, olha a minha resposta lá, ó, menos 4. Observação, no exemplo 2, é 20 dividido por menos 5. Ok? Até aí? Vamos fazer alguns exercícios de divisão. Então, calcule os seguintes quocientes. Gente, quocientes são os resultados da divisão. Então, olha, mais 20 dividido por menos 2. Né? Esse cálculo dá para fazer mentalmente. Então, é só eu pegar, fazer o jogo de sinal.
mais com menos, né? Sinais diferentes dá menos. 20 dividido por 2, aliás, 40 dividido por 2, resposta é 20. Eu já estava pensando na resposta, né? E respondi antes, ok? Mas vamos lá para a letra B. Pessoal, olha, eu tenho sinais positivos. Os dois fatores são positivos. O dividendo e o divisor é positivo. Então, o dividendo e o divisor têm sinais iguais. Então, o quociente é positivo. Então, 100 dividido por 5, né? É 20 positivo. Continuando, pessoal, olha, o dividendo e o divisor têm sinais iguais, então a resposta é positiva, ou seja, um é menos e o outro também é menos. Também posso pensar assim, ó, menos com menos é mais, sinais iguais é mais. 420 dividido por 10, dá para fazer mentalmente. Posso cortar o zero do 420 e cortar o zero do 10, aí eu teria 42 dividido por 1, que é 42. Ok? Então a resposta aí, 42. Olha lá, outro exemplo. Gente, eu tenho dois números aí, um negativo e o outro positivo, né? Então, sinais diferentes. Resposta negativa, né? Sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. Só que os números são iguais, 101 e 101. Quando eu divido dois números iguais, a resposta é sempre 1. Então, olha lá, eu tenho aí menos 1. Por quê? Os sinais são diferentes, resposta negativa. Divisão de dois números iguais dá 1. Ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, eu preparei um exercício aí para casa, certo? Você pega aí o seu caderno após essa aula, certo? E você pode aí treinar em casa, ok? Então, tem um exercício aí, ó, de multiplicação. Tem aqui mais um aí que trata do jogo de sinal. E tem aqui de novo um outro de divisão, certo? Para você treinar em casa. Então, por hoje é só, pessoal. Um bom dia para vocês, e que fiquem com Deus e que fiquem em casa, ok? Então, um abraço e até a próxima.